Colossenses capítulo 2. O interesse de Paulo pelos Colossenses. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Capítulo 2, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Capítulo 2, versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Capítulo 2, versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Capítulo 2, versículo 6. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Capítulo 2, versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Capítulo 2, versículo 8. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Capítulo 2, versículo 16. O cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Capítulo 2, versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros.
pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Capítulo 2, versículo 20. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Capítulo 2, versículo 21. Não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Capítulo 2, versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 8, que diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? A palavra de Deus está falando para nós termos cuidado com a filosofia, com os ensinamentos dos homens que não fazem caso da revelação de Deus. Mas sim, nós temos que buscar as coisas de Cristo, a palavra de Cristo, e ter cuidado com os ensinamentos dos homens. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, toda a sua casa. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.